aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, curar os enfermos e libertar os cativos. Mas antes de orar por você, eu queria compartilhar com você uma palavra poderosa que fala sobre demolindo as fraquezas da incredulidade. Sabe, filho, nosso maior desafio é crer na palavra de Deus, além dos fatos ao nosso redor. A incredulidade é o ladrão de todas as possibilidades. Você pode ver em Marcos 9:23. Antes do pecado, Adão e Eva tinham mais alta posição de autoridade sobre a terra. Todo ser vivo e toda a natureza estavam sob a autoridade deles. Deus disse: tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu que rastejam sobre a terra. Gênesis capítulo 1, verso 26. A autoridade espiritual de Adão. Enquanto Adão andava em comunhão com Deus, ele governava por meio da autoridade e do poder que Deus tinha delegado. Mas com o pecado, Adão, a autoridade de tudo, foi transferida, foi cedida ao inimigo. Você consegue ver isso lá em Lucas capítulo 4, verso 6. A autoridade espiritual de Cristo. Jesus recuperou o que Adão perdeu e fez muito mais, pois o seu domínio se estendeu para muito além da terra. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Efésios capítulo 1, verso 21. Este é o lugar em que você, filho de Deus, deve habitar. Os direitos adquiridos como nova criatura nos colocam nos lugares celestiais, muito acima da autoridade e do poder do inimigo. A posição do reino. No jardim do Éden, o diabo sabia que se tivesse o homem, possuiria toda a sua autoridade e domínio. Quando Satanás tira aquele que guarda a casa em segurança, todos os que estão sob o cuidado do líder da casa se tornam alvos fáceis. Lucas capítulo 11, verso 21. As estatísticas confirmam essa verdade. Filhos de lares desajustados são presas fáceis para a droga, problemas emocionais sérios, violência, marginalidade. Pela prática do pecado, os pais desprezam a sua posição de autoridade no espírito e deixam seus filhos vulneráveis ao inimigo, abrindo portas ao inimigo do Senhor. Deus havia abençoado Davi e o reino inteiro com muita prosperidade e segurança. Então, Davi usurpou para si o que Deus havia não lhe dado. Quando cometeu um adultério com Betseba, ele engravidou quando seu marido estava fora de casa na guerra, defendendo o reino de Davi. Davi, na tentativa de esconder o seu adultério e atraído pelo abismo do pecado, planejou o plano perfeito de um assassinato cruel. Urias, o marido traído, levou as suas mãos para o campo de batalha e a garantia da sua própria morte. O pecado destrói a moral e a autoridade. Davi escondeu seu pecado por aproximadamente 9 meses, mas Deus enviou um profeta Natã para expor a podridão e pecado do rei. Sua família e nação sofreram grandes consequências por causa da podridão moral que semeou. Sofreu profunda e amargamente as consequências do pecado. Em Tiago, capítulo 3, verso 1. Sabe, o combate da fé. Satanás vai tentar descaradamente roubar a autoridade, trazendo o pecado para dentro da sua vida. Ninguém conquista uma posição de autoridade espiritual sem combater o bom combate da fé. Nada vai acontecer se você não se posicionar na fé, na autoridade que foi confiada por Cristo como igreja. É necessário que você use a chave para receber, para abrir as portas do reino e fechar as portas do inferno. O poder extraordinário em Deus. Elias compareceu com ousadia diante de Acabe.
um rei maligno que não temia a Deus, declarou que por longo tempo não choveria. Você pode ver em 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Elias não teve medo de um rei ímpio, e conforme a sua ordem, por mais 3 anos não choveu. Depois de muito tempo, Elias voltou diante do rei. Acabe o acusou de ser feiticeiro, culpado pelo sofrimento da nação de Israel, seca e miséria. Ele não se acovardou. Logo em seguida, proclamou uma ordem que ia chover. Novamente, orou intensamente, quando não havia sinal de chuva. Em alguns minutos, caiu chuva abundante. Elias ouviu a voz de Deus e agiu de acordo com ela e viu grandes milagres. Os profetas e as fortalezas da incredulidade. No mesmo dia, após a sequência da operação de extraordinário pelas mãos do profeta Elias, a mulher de Acabe, Jezabel, ouviu o que havia sido feito com seus profetas e enviou uma mensagem envenenada, com medo e incredulidade a Elias. Elias, que venceu uma batalha de fé sem precedentes, agora se acovarda diante das bravatas de Jezabel. Elias foi impedido de concluir o propósito de Deus, que era eliminar a escória do trono de Israel. O diabo usou Jezabel para destilar incredulidade no seu coração e para impedir que experimentasse a perfeita vontade de Deus. Se a incredulidade não for confrontada imediatamente, você será vencido pela covardia. Seja ousado e declare a palavra de Deus, vencendo as resistências, demolindo as fortalezas. A palavra-chave é prossiga. As trevas jamais podem vencer a luz. Quanto mais brilhante a luz, mais as trevas serão eliminadas. Isso acontece quando andamos na autoridade do reino de Deus. Colocamos a nossa vida e a existência sobre o governo de Deus. A sua missão é ser sal da terra e controlar os ambientes com justiça de Cristo. Alimente-se, seja fortalecido pela palavra. Um crente cheio do Espírito é um crente bem alimentado pela palavra. Um crente bem nutrido é corajoso, enfrenta situações difíceis sem recuar. Diante dos desafios, ele acredita na palavra, acima dos fatos que envolvem a sua vida. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A incredulidade tenta arrancar de você a liberdade de obedecer à vontade e à palavra de Deus. A fé coloca você no centro da vontade perfeita. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância e alcançou o favor de Deus. Depois permitiu que o diabo o oprimisse pelo desânimo, pela incredulidade e a intimidação de Jezabel. Se você não demolir as fortalezas da incredulidade como Elias, será destituído da sua autoridade espiritual. O desânimo é um assassino, uma das mais letais manifestações da incredulidade. Se não for confrontado com autoridade, ele fará você retroceder até a desistência final. Por isso eu estou aqui para dizer para você, não desista, não acabou, não terminou. O Senhor diz para você, continue perseverando e a vitória está mais perto do que você imagina. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. E nessa hora, essa pessoa que está ouvindo essa palavra, seja tocada pelo Senhor. Dá a eles, Pai, força, ânimo, renovo, que a sua fé seja fortificada, fortalecida no Senhor. Livra eles da incredulidade, livra eles, Pai, de todo o mal. Que a tua palavra se manifeste poderosamente, que haja fé, que haja vitória. Eu quero abençoar a todos que estão ouvindo, em nome de Jesus, e declarar vitória para a glória do teu nome. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, por favor, nos ajude a divulgar para que mais e mais pessoas consigam vencer fraquezas da incredulidade. Se você foi abençoado com essa mensagem e quer abençoar o nosso ministério, fale comigo. Eu vou te dar o número do Pix ou então mesmo uma conta bancária. Nós trabalhamos com várias frentes para abençoar pessoas que nada têm para comer, ofertando cesta básica e levando elas a ter um encontro com Deus.
Se você foi abençoado e é uma pessoa generosa, quer abençoar o nosso ministério, fale comigo. A palavra de Deus diz que a alma generosa prosperará. E cada dia mais você vai prosperar, com certeza, em nome de Jesus. Amém?